Bom dia, mais uma segunda-feira aqui junto com vocês, na presença do nosso Deus, trazendo mais uma palavra para os nossos corações, né? Uma palavra que o Senhor tem nos dado toda segunda-feira, uma palavra que nos fortalece, que nos enche de fé, que nos encoraja a confiar cada dia mais no Senhor. Então, essa palavra que o Senhor nos deu hoje é uma palavra sobre a fé e também sobre o cuidado de Deus para com as nossas vidas, né? E essa mensagem do Senhor é para que nós entregamos a nossa vida para Ele cuidar, ou seja, deixe Deus cuidar de você. Quando nós fizemos isso, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor para que Ele possa cuidar de nós, a nossa vida ela é uma vida transformada, ela é uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de vitórias, é uma vida com Deus, porque a vida daqueles que andam com Deus é uma vida abençoada, mesmo que passamos por lutas, por dificuldade, mas nós sabemos que não estamos só. Sabemos que tem alguém que está cuidando de nós. Andar com Deus não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, por problemas, mas o que isso quer dizer é que nós temos um ajudador, que nós temos alguém que sempre vai estar ao nosso lado, nos ajudando e nos dando vitória. É uma vida de vitória, uma vida de bênção, né? Então, a palavra do Senhor fala conosco nessa manhã no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 21. A palavra fala que quando Jesus ele andava com os discípulos, eles passaram em um lugar e avistaram uma árvore e ela estava cheia de folhas. E eles foram para lá porque se a árvore ela tinha folha, com certeza ela também tinha frutos, né? E quando eles chegaram lá não tinha nenhum fruto, né? Jesus não viu nenhum fruto naquela árvore. Então ali Jesus ele amaldiçoou aquela árvore para que nunca mais ela desse fruto. E ali aquela árvore ela secou imediatamente. E os discípulos eles se admiraram como secou tão rápido aquela árvore, né? E ali Jesus fala para eles que Jesus, porém, no versículo 21, Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se esses montes disserem: ergue-te, lança-te no mar, e o mesmo se sucederá. E ainda fala no 22, e tudo quanto me pedires em oração, crendo, recebereis. Então aí o Senhor, Ele está nos mostrando o segredo de nós receber a bênção, aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Se nós pedir a Ele, tudo que nós pedir a Ele em oração, crendo, nós vamos receber. Então Ele quer dizer, se nós pedir com fé e não duvidar, claro que nós vamos receber. Em outras passagens, Jesus fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar a esses montes, ergue-te daqui, e eles vão se erguer. Então, quando Jesus fala, se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus está se referindo a um grão de mostarda quando ele é plantado. Porque um grão de mostarda é algo muito pequeno que é difícil até de se enxergar, né? Mas quando ele é plantado, ela se torna uma das maiores das hortaliças.
porque ela vai crescendo até se tornar uma árvore grande, né? O grão de mostarda, a árvore dela, chega às vezes a 3 metros de altura. De um grão tão pequeno que nós muitas vezes não conseguimos nem enxergar, se torna uma árvore de 2,5 metros a 3 metros de altura. Então é assim que Jesus quer que seja a nossa fé. Por mais pequena que ela seja, ela possa crescer, ela vai crescendo dentro de nós, a ponto de o que nós pedir a Ele, Ele nos dá. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda é uma fé constante, é uma fé firme, é uma fé que você não desiste. Por mais que seja difícil, mas você nunca desiste. Essa é a fé que Jesus quer que nós tenhamos. Não aquela fé que eu tenho só nos momentos bons, ou uma fé que eu tenho amanhã, que eu tenho hoje, amanhã já não tem mais aquela fé, não, mas que ela seja uma fé constante no Senhor. Por mais que eu passe por lutas, por tribulações, mas eu preciso ter fé. A minha fé, ela precisa estar firmada no Senhor e ela possa crescer cada dia. Cada dia ela vai crescendo a ponto dela ficar uma fé grande, uma fé firme, uma fé que por mais difícil que seja, eu jamais venha desistir. Porque o Senhor também fala na sua palavra que tudo é possível ao que crê. Quando Jesus fala tudo é possível ao que crê, então ali ele não está colocando limites que é possível só as coisas mais fáceis, né? Não, é tudo. O impossível. Quando a nossa fé, ela é uma fé como um grão de mostarda que vai crescendo dia após dia, ela se torna uma fé que alcança o impossível. Porque quanto mais nós temos fé, mais nós se firmamos nessa fé, mais nós recebemos aquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. Porque Ele mesmo fala, o próprio Jesus fala, tudo que vocês pedirem, tudo que vocês me pedirem em oração, se vocês crerem, vocês vão receber. Então esse é o segredo de nós receber as bênçãos do Senhor, é crer, é confiar e não duvidar. Saber que Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Até porque quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele já sabe mais do que nós o que nós estamos precisando, né? Então, essa é a fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma fé constante, uma fé firme que vai crescendo dentro de nós dias após dias. E nós também temos o exemplo dos 12 espias, quando Deus falou com Moisés para eles escolher 12 espias e mandar espiar a terra, né? A terra prometida que Deus tinha prometido para o seu povo. Ali nós vemos o exemplo de 12 espias que vão espiar a terra. Quando eles chegam lá, eles veem que a terra é da mesma maneira que Deus tinha falado para eles. Deus tinha falado para eles que ia dar uma terra a eles, uma terra que mana leite e mel. Então, quando eles chegaram lá, eles viram que essa terra era boa, que a terra era uma terra próspera. A palavra de Deus fala que a terra era tão boa que um cacho de uva era tão grande que precisava 2 homens carregar, de tão grande que ele era. Então, eles viram tudo que Deus prometeu a eles, eles viram naquela terra. Mas a terra, eles viram também que tinha gigante. E ali, aquele gigante, eles viram como um grande... 10 daqueles espias, eles viram como um grande obstáculo na vida deles.
E ali eles não confiaram na palavra do Senhor. Em vez deles olhar para a promessa de Deus, que Deus tinha prometido que eles iam entrar naquela terra. Aquela terra era deles. O Senhor já tinha dado essa terra para eles. Mas eles duvidaram. Então, quando eles voltam ali para dar a relação de tudo que eles tinham visto ali naquela terra, quando eles vão passar as informações para Moisés, 10 espias falam para Moisés: Moisés, a terra é boa, realmente é uma terra que mana leite e mel. Tudo que Deus falou que tinha naquela terra tem. Mas infelizmente, aquela terra não é para nós. Nós não podemos conquistar aquela terra, porque aquela terra ela tem gigante. E nós, diante daqueles gigantes, nós se tornamos como gafanhotos. E ali se levanta Josué e Caleb, cheio de fé, confiando no Senhor, sabendo que a promessa de Deus ela tem que se cumprir na nossa vida. E ali eles falaram para Moisés: Moisés, é verdade o que os 10 espias falaram para você. A terra tem gigante. Mas isso não vai impedir de nós tomar posse daquela terra. A terra é nossa. O Senhor nos deu. Então, não é gigante, não é obstáculo que vai impedir de nós tomar posse daquilo que o Senhor nos deu. E ali, meus irmãos, Deus se agradou da fé de Josué e Caleb. Mas, infelizmente, Deus não se agradou dos 10 espias que duvidaram da palavra dele. E ali só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb tomaram posse daquela terra que mana leite e mel e foram desfrutar ali da terra que o Senhor tinha preparado para eles e já tinha entregue nas mãos deles. E o que eu quero dizer nessa manhã, meus irmãos, é que todos nós vivemos debaixo de uma promessa do Senhor. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus na nossa vida, porque em vez de nós confiar naquilo que Deus falou conosco, o que fala a palavra do Senhor, nós vamos duvidar. Porque tudo que Deus nos dá, nós precisamos lutar para nós conquistar. Eles precisavam lutar com aqueles gigantes para eles tomarem posse da terra. Mas eles desistiram. Infelizmente, eles perderam o direito de entrar na terra prometida porque eles duvidaram. Eles não olharam para a promessa do Senhor e olharam para aquilo que era obstáculo, né? Mas aquilo não ia impedir. Se eles tivessem confiado no Senhor, aqueles gigantes, eles não iam impedir deles tomarem posse da terra, porque a terra era deles. O Senhor já tinha dado para eles. Isso acontece conosco também. Muitas vezes o Senhor fala conosco: olha, eu vou te dar isso, você vai ter vitória nisso. Às vezes é uma enfermidade, eu vou te curar. Às vezes, seja qual for o problema, o Senhor nos promete, porque Ele prometeu na sua palavra, Ele nos fez uma promessa que com Ele nós somos mais do que vencedor. Mas quando nós se encontramos diante das dificuldades, nós esquecemos dessa palavra. Que o Senhor já nos deu vitória em tudo. Nós somos um povo vitorioso, um povo que o Senhor escolheu para ser mais do que vencedor. E muitas vezes nós perdemos essas promessas, as bênçãos do Senhor na nossa vida, porque nós olhamos para os obstáculos e duvidamos: eu não vou conseguir. Tem gigante na terra, tem isso, tem aquilo, eu não vou conseguir. E esquece que Deus já nos deu, que Deus nos prometeu, que é nossa.
E ali eles perderam, infelizmente, perderam o direito de receber aquela bênção do Senhor. E que nós nessa manhã possamos meditar nessa palavra, crer no Senhor e não duvidar, e saber que tudo que nós pede a Ele em oração, crendo, nós vamos receber. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus que ama o seu povo, um Deus que cuida do seu povo de uma maneira sobrenatural. O Senhor, Ele faz o impossível para abençoar o seu povo. Sabemos que não há limite. O amor de Deus na nossa vida é um amor tão grande que não tem limite. Por isso que eu estou falando para você nessa manhã. Deixe Deus cuidar de você. Entregue sua vida ao Senhor. Está aí, Senhor, cuide da minha vida. Porque o Senhor cuida melhor do que nós mesmos. Muitas vezes nós passamos por lutas, por dificuldade. E a única coisa que nós não faz é orar ao Senhor, é entregar ao Senhor. Nós tenta de todas as maneiras resolver nós mesmos da nossa maneira. E acabamos sofrendo muito com isso. Mas quando nós entregamos nas mãos do Senhor, nós ficamos em paz, porque nós sabemos que está nas mãos dEle, que ali o Senhor vai resolver conforme a vontade dEle. Porque a palavra dEle fala que a vontade dEle sobre a nossa vida, ela é boa, é perfeita e é agradável. Que essa palavra possa falar nessa manhã no teu coração, que você possa crer mais e mais no Senhor, saber que Ele é um Deus fiel, um Deus que faz promessa e cumpre, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que zela pelo seu nome, porque quando Ele nos faz uma promessa, Ele zela pelo seu nome, pela sua palavra, para que ela se cumpra da maneira que Ele prometeu. Então, que a nossa fé nessa manhã seja maior do que todos os obstáculos que nós enfrentamos na nossa vida. Naquela terra tinha gigante, mas não impediu que Josué e Caleb entrassem nela e tomassem posse. Porque quando Deus nos promete algo, Ele já nos deu, já entregou nas nossas mãos. Amém? E que essa palavra nessa manhã venha falar ao teu coração, que você possa ter fé do tamanho de um grão de mostarda para conseguir tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor. Amém? Vamos orar nessa manhã para que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e que o Senhor multiplique cada dia mais a sua fé, para que nele você seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nessa manhã, Pai querido, eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa palavra, que ela venha falar, Senhor, ao coração de todas essas pessoas que vão estar ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar de maneira sobrenatural, que o Senhor multiplique a fé deles, para que eles possam alcançar a bênção que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.